Fala, sortudo, tranquilo? 17ª rodada aí do Cartola. Graças a Deus a gente tirou uma boa pontuação na rodada anterior. E vamos montar aqui um esboço para a gente mitar de novo nessa 17ª rodada, beleza? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui abaixo para dar aquela força. Deixa o like também para dar aquela moral. E sem muita enrolação, bora pro vídeo. Começando o nosso vídeo aqui, galera, nossa pontuação 109.01, a média dos cartoleiros 57.06, então tivemos uma excelente pontuação. Nosso patrimônio 175.60, a média dos cartoleiros 128.44. Então, pô, o bolso cheio do dinheiro, vai dar para montar aquela equipe marota, beleza? Mostrando agora os mais escalados, começando pelo ataque: Dudu, Pedro, Hulk, que tá decepcionando. Rafael Veiga também, que entrou no finalzinho e não fez uma boa pontuação. Gustavo Scarpa, Arrascaeta, Marcos Rocha, Murilo, Gomes e Piquerez. A galera tá apostando firme aqui na defesa do Palmeiras. E o Abel Ferreira de técnico. Goleirão, o Santos, que, pô, o cara tá agarrando pra cacete mesmo. Os capitães mais escalados: primeiro, Pedro; segundo, o Hulk; terceiro, Arrascaeta; quarto, Gustavo Scarpa; e o último, Germancano, que sempre tá fazendo L. E antes de começar a nossa escalação do time esboço aí para a 17ª rodada do Cartola, se você não segue o nosso Instagram, esse é o nosso Instagram, @cartolasortudo, sempre posto aqui algumas atualizações, sempre também deixo os times, tanto o time principal quanto o alternativo. Rodada passada, esse foi o nosso time principal, o time do sortudo, e o nosso time alternativo também, que os dois fizeram excelentes pontuações. Então, se você não segue ainda, @cartolasortudo, dá essa força também, que as atualizações eu sempre posto aqui. Valeu? Agora, partindo para a nossa escalação do esboço, esse foi o nosso time. O Johan, infelizmente, aí sofreu uma lesão, não fez uma boa pontuação também, mas o restante do time do Bragantino até que correspondeu, apesar do jogo não ter sido essas grandes coisas, que eu vi o jogo do Bragantino, mas né, ganhou de 4-0, então não tem muito o que falar. Vamos vender o time todo aqui. Nosso esquema, vamos manter o 4-3-3, beleza? Começando pelo ataque, nosso primeiro atacante vai ser o Hulk, apesar de estar vindo aí decepcionando, mas vou confiar nele nessa rodada contra o Botafogo. O Botafogo vem mais ou menos aí, então é uma chance de fazer um golzinho, beleza? Nosso segundo atacante vai ser o Dudu do Palmeiras. E o terceiro atacante, não tem como ficar de fora, vai ser o Pedro Queixado. Lembrando que esse time ainda é um esboço, que pode ter algumas alterações. Outros nomes que são interessantes que eu vejo: o Steve Mendonça do Ceará contra o Corinthians. O Corinthians talvez venha desfalcado também desse jogo. O Luciano do São Paulo, apesar do Fluminense aí vindo na crescente, mas o Luciano sempre tá marcando um golzinho. O próprio Caleri também. Igor Paixão, apesar de jogar fora de casa contra a defesa do Flamengo, que a gente sabe que não é boa, o cara dá trabalho, voltou bem, fazendo excelente pontuação aí, ó, 19.20. Germancano, o cara tá fazendo gol todo jogo, então fica esperto com ele. Apesar de jogar contra o São Paulo fora de casa, dependendo do resultado aí, contra o Cruzeiro, Fluminense vem forte. Temos também o Bissoli do Avaí, Avaí jogando em casa contra o Santos. Santos vem mais ou menos também, então o Bissoli pode ser uma excelente opção pra gente. E agora dois nomes aí fora da curva: o Coelho do Atlético Paranaense e o atacante Pablo. Correndo por fora aí, que é uma aposta, o Matheus Martins também do Fluminense pode ser uma excelente opção. Escalando agora nosso meio de campo: primeiro meio campo, que é a unanimidade, Arrascaeta. Nosso segundo meio campo vai ser, por enquanto, o Gustavo Scarpa. E o terceiro meio campo, fugindo um pouquinho aqui de todo mundo, vai ser o Terãs do Atlético Paranaense. Outras boas opções, vamos lá: Rafael Veiga, com certeza. O Zaracho do Atlético Mineiro. Nath Fernandes também, bola parada, apesar do último jogo não ter feito um bom jogo, mas Nath Fernandes sempre é uma boa opção. Patrick do São Paulo contra o Fluminense, vem jogando bem o Patrick. O Lima também contra o Corinthians, Lima jogando em casa.
Ranieri, apesar de não ter feito uma boa pontuação no último jogo, mas sempre fica de olho nele que pouca gente deve escalar. O próprio Everton Ribeiro contra o Curitiba. O Flamengo deve lotar aí o estádio nesse jogo. Uma aposta, o John Ares, o colombiano vem jogando muito bem. E se o Fluminense for para cima do São Paulo, ele sempre oferece boas opções ali no ataque. E o Vina aí do Ceará também contra o Corinthians, pode ser uma boa opção. Lembrando, galera, que eu vou analisar os jogos aí durante a semana. Caso tenha alguma contusão de alguém, ou sei lá, alguma coisa assim, o time for poupar, eu vou postar as atualizações como eu sempre faço lá no Instagram. Valeu? E agora vamos partir para os laterais. Nosso primeiro lateral que eu vou escolher vai ser o Piquerez do Palmeiras. E o nosso segundo lateral vai ser uma aposta, vai ser o Bruno Pacheco do Ceará. A galera tá escalando a zaga toda do Palmeiras, mas o Cuiabá não é bobo, então fique esperta, galera, que pode perder o SG aí. Mas é aquilo, eu sempre tô fazendo uma outra aposta ali para tentar chegar na galera de cima das ligas. Aconselho vocês fazerem a mesma coisa, não na zaga assim, mas pelo meio de campo. Mas como eu quero dar uma diferenciada na zaga, eu tô apostando aqui no Bruno Pacheco. Outros bons nomes, temos o Wellington do São Paulo, o próprio Marcos Rocha, Guilherme Arana contra o Botafogo. Eu tô de olho aqui, vejo se eu vou escalar ele. Por enquanto não. O Mariano também do Atlético Mineiro, mas a zaga do Atlético Mineiro não vem tão bem assim. No último jogo foi bem, mas sei lá, eu fico sempre com o pé atrás. Temos o Patrick aqui como excelente opção, joga contra o Bragantino. O América Mineiro jogou bem contra o Internacional, então pode ser que eu também escale o Patrick contra o Bragantino jogando fora de casa. Bragantino, apesar de ter ganhado de 4-0, acho que não jogou tão bem assim, mas é aquilo, fica esperto aí. O Kevin do Avaí também pode ser uma boa opção. E o mito aí, ó, Rodinei também pode aparecer como uma aposta aí. No último jogo fez essa cagada, mas é aquilo, isso daí acontece, faz parte do jogo, valeu? Escalando nossos zagueiros agora. Primeiro zagueiro vai ser o Gustavo Gomes e o nosso segundo zagueiro, outra aposta vai ser o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, tá? Temos outras boas opções, Murilo do Palmeiras, Júnior Alonso do Atlético Mineiro, o Luiz Otávio do Ceará também pode aparecer como opção, o Messias também, custa um pouquinho mais barato, e o Nicolás Hernandes do Atlético Paranaense. Nosso técnico vai ser o Abel Ferreira do Palmeiras, que tem um jogo teoricamente mais fácil aí. Outras boas opções, o Antônio Mohamed do Atlético Mineiro, o Filipão contra o Internacional pode aparecer como uma aposta, o Dorival Júnior com certeza é uma boa opção, e o Eduardo Barroca também como uma aposta aí. Ah, e já esquecendo, o Wagner Mancini, o América jogando em casa, pode surpreender o Bragantino. Agora, nosso goleirão, vamos fazer aquele hack por enquanto. Deixa eu só trocar aqui os filtros. Vou escalar o Marcelo Lomba, que não deve jogar. E o goleiro mesmo que a gente vai escalar será uma aposta, que é o Bento do Atlético Paranaense. Temos também outras boas opções. O Santos do Flamengo. O próprio Fábio do Fluminense, mas é bem mais arriscado. O Everson do Atlético Mineiro. O próprio Everton do Palmeiras. O Tadeu do Goiás também é uma aposta. E o Cavicchioli, que no último jogo agarrou pra caramba, pode aparecer como uma excelente opção. Partindo para o banco de reservas, nosso primeiro atacante vai ser o Bissoli. Meio campo, o Lima, do Ceará. Zagueirão, Messias, do Ceará também. E o lateral vai ser o Patrick, do América Mineiro. Fechando nosso time, capitão, o Pedro Queixada. Confirmar a escalação, ver a escalação. Tá aí, galera, nosso time. Dudu, Pedro de capitão, Hulk, Gustavo Scarpa, Terãs e Arrascaeta. Laterais, Piquerez, Bruno Pacheco. Zagueiro, Gustavo Gomes e Pedro Henrique. O técnico, Abel Ferreira. O macetezinho aqui do goleiro, que vai ser o Bento. Banco de reservas, atacante Bissoli, meio campo Lima, zagueirão Messias e o lateral Patrick. Valeu?
Se você curtiu o vídeo, deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal também e até a atualização que provavelmente vai acontecer. Vou analisar melhor os confrontos e vou postar tudo lá no Instagram, valeu? Muito obrigado por assistir até aqui e tamo junto, galera!